Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Ok, pessoal. Então, na aula de hoje, eu vou retomar aqui o assunto somas de Riemann e vou enunciar o teorema fundamental do cálculo, que é um teorema que é bem prático para o cálculo da integral definida, tá? Que é, digamos assim, a sequência natural, né, do estudo que nós estamos fazendo. Nós já vimos aqui as principais fórmulas de integração que permitem calcular a chamada integral indefinida imediata, né? Integrais de polinômios, função exponencial, função que recai no logaritmo, como a função 1 sobre x, e alguns exemplos de uso da técnica da substituição para o cálculo de integrais de funções compostas. Tá? Então, na aula de hoje, eu vou avançar um pouco, relembrando aqui as somas de Riemann, porque a gente teve esse feriado, né, houve essa interrupção, e vou também anunciar o teorema fundamental do cálculo, e hoje, no final da aula, vai estar disponível o próximo trabalho, a próxima atividade de avaliação, que é exatamente sobre as técnicas de integração que nós já vimos aqui, isso em especial a técnica da substituição. Tá? Vai ser um trabalho que vocês poderão fazer em dupla, se acharem por bem fazer em dupla, tá? E faz parte ali do nosso projeto pedagógico, né, da disciplina, essas atividades de avaliação mais contínuas, para que lá no final a gente possa calcular, né, o grau G1 de modo semelhante ao que a gente fez ali no semestre passado, né. Então, em função do nosso calendário, a gente já está aí, né, se aproximando da parte final, né? Então eu vou dar sequência aqui, não sei se alguém tem alguma pergunta. Então eu vou compartilhar aqui, pessoal. Então eu vou relembrar aqui, né, um exemplo de somas de Riemann, para a gente, digamos assim, fazer um encadeamento aqui das ideias para chegar no teorema fundamental do cálculo. Então, como é que a gente fez? Estou dando um exemplo em particular para ilustrar a ideia. O cálculo da soma de Riemann de uma função, como a função aí, na menos x ao quadrado, no intervalo 0, 1, então a variação, né, de x é de 0 até 1, com n igual a 4, então corresponde à divisão do intervalo 0, 1 em 4 subintervalos, né, usando uma partição regular. O que significa isso? São intervalos de mesmo tamanho, né, de mesmo comprimento. E escolhendo o ponto médio de cada subintervalo. Isso significa que naquele somatório que define a soma de Riemann, o ponto onde a função será avaliada é o ponto médio de cada um dos subintervalos. Então, para a gente fixar a notação, né, a gente denota, então, o intervalo onde a variável x está definida é o intervalo AB, então o A é o extremo inferior, o A vale 0, e o B vale 1 neste caso. Né? Nós temos n igual a 4, isso é dado ali no enunciado do problema, e a ideia, né, intuitiva é que quanto maior for o valor do n, melhor será o resultado da aproximação que a gente está obtendo aqui, e essa aproximação, que é a soma de Riemann, ela corresponde a um valor, e depois a gente vai observar, né, vai ser um valor, vai produzir, né, para cada valor de n, uma aproximação da chamada integral definida da função no intervalo considerado, que é o intervalo 0, 1. Aqui nós temos, então, a notação para representar o ΔX, né, que é B menos A dividido por N. Nesse exemplo, então, substituindo os dados, 1 menos 0
dividido por 4, que é 0,25. Esse ΔX, então, vai representar, né, o comprimento de cada um dos subintervalos. Né? O primeiro subintervalo, então, é de 0 até 0,25, então a gente vai inserir aqui, ó, o ponto no qual a gente vai calcular a função, é o ponto que eu vou chamar de x1 para simplificar, né? Então é 0 mais 0,25 dividido por 2. Né? Pega o ponto médio, que vai dar 0,125. No segundo intervalo, mesma coisa, né? Eu vou pegar o ponto que eu vou chamar de x2, vou copiar aqui para x2 será então o ponto médio entre o 0,25 e o 0,5. Então faço essa conta aqui, somo e divide por 2. Isso aqui, se vocês pegarem uma calculadora, né, vai dar 0,375. Então esse será o segundo ponto onde a função será avaliada. Né? Depois o x3 é o ponto médio do terceiro subintervalo. Teremos aqui o x3 igual x3 será o ponto 0,5 mais 0,75 dividido por 2. Divide ali, dá 1,25, dá 0,625. E finalmente aqui no quarto subintervalo, né, nós vamos inserir aqui o x4, será o ponto médio entre 0,75 e 1. Vai dar 0,875. Então, o que a gente observa, né, pessoal, que os pontos aqui no eixo X, vocês observem que a diferença entre dois consecutivos é sempre o 0,25. Se vocês subtraírem ali, né, 0,375, vou pegar aqui a calculadora, subtrair 0,375 menos 0,125 dá 0,25. 0,625 menos 0,375 também dá esse resultado, né? E finalmente 0,875 menos 0,625, né? Ou seja, para obter os pontos, né, tu tendo o primeiro, basta tu somar 0,25 até chegar ao x4, né? Então o número de pontos vai corresponder ao valor do n. Então nesse caso, como nós temos n igual a 4, o somatório corresponde à avaliação da função em 4 pontos e multiplica-se por ΔX. Né? Então nós teremos que o S4, que é a soma de Riemann de ordem 4, ou correspondente a essa partição, será a função calculada no ponto x1 vezes o ΔX, mais, vamos copiar aqui, depois eu edito,
f de x2 vezes ΔX, f de x3, e f de x4. Então, cada um desses termos aqui, cada um desses produtos corresponde à área de um retângulo, né? Então, como se eu tivesse 4 retângulos cujas áreas vão ser somadas. Então, eu tenho de calcular, né, de acordo com as definições dadas, um somatório em que vejam que eu tenho vários termos que são comuns, então eu vou, digamos, agrupar, né, o ΔX, já que é um fator comum. E isso vai ser utilizado sempre nos cálculos que a gente está fazendo aqui, porque isso simplifica o esforço, né? Usando o ΔX constante, que é a chamada partição uniforme, né? Isso é usual, pessoal, tá? Na maior parte das aplicações, né, a gente trabalha com o ΔX sendo um valor definido por essa fórmula aqui, B menos A dividido por N. Então, isso significa que todos os subintervalos vão ter o mesmo comprimento. Né? Então, fazendo aqui as devidas substituições, né, eu tenho de calcular a função neste ponto, 0,125, a função neste ponto, 0,375, a função nesse ponto, 0,625, e a função no ponto 0,875. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Vezes o ΔX, eu já vou colocar aqui o valor do ΔX, que é 0,25. Né? Então, vamos copiar aqui. Então, significa que eu tenho que substituir lá na função, né, cada um desses pontos. Então, eu vou escrever aqui para a gente registrar, neste exemplo, o detalhamento completo. Eu terei que calcular, né, E elevado na menos o número 0,125 elevado ao quadrado. Depois eu tenho que substituir, vou copiar aqui aquilo aí. Vai ficar então E menos, aí vou botar aqui um outro, menos 0,375 elevado ao quadrado. Depois E elevado a menos 0,625 ao quadrado, 625 ao quadrado, e aqui E menos 0,875. Falta aqui o quadrado. Bom, então o que tem que fazer aqui? Tem que pegar uma calculadora, né, e calcular cada um desses elementos. Né? Observar que nessas expressões, né, o fator que está elevado ao quadrado é o 0,125 aqui na primeira parcela, mas o sinal de menos não está elevado ao quadrado. Então isso aqui vai dar significa, vocês têm de calcular primeiro a potência e depois aplicar na exponencial. Então, por exemplo, vocês vão pegar a calculadora aqui, por exemplo, vai calcular 0,125 ao quadrado. 0,125, né, vai elevar ao quadrado. Vai dar esse número aqui, 0,015,625. 0,015,625.
Depois, aqui, 0,375, aí aperta ali no quadradinho ali, ó, dá 0,140 a 625. 0,140, 0,140, 625. Veja que está tudo negativo ali. O sinal de menos não está elevado ao quadrado. Depois 0,625 ao quadrado. Aí, zero lá, 0,625. Aperta aqui. 0,390, 625. 390, 625. Né? Veja que termina tudo em 625. E finalmente, pega e calcula 0,875 ao quadrado. 0,875 e eleva ao quadrado. 0,765. Bom, então, agora resta calcular a exponencial, né, em cada um desses pontos. Depois somar e multiplicar tudo por 0,125. Então, aqui, né, vocês têm que ter de novo uma calculadora, né? Ó, por exemplo, vamos pegar o primeiro resultado aqui. 0,015,625. Trocou o sinal e aplica na exponencial. Onde é que está aqui a exponencial? Aqui, vamos ver. Não. X, acho que não tem aqui direto, né? Aqui, acho que ela não tem direto. Não. Então aqui eu vou ter que usar a calculadora do site da Wolfram aqui. Vamos calcular. ESP de menos 0,0. Deixa eu olhar aqui. 0,15625. 625. Ó, aí fechou ali. Tá, escreve lá, ESP é 0 ponto aqui. Menos 0,015,625, então 0,9845. Vamos pegar aqui só 4 casos. 0,9845. 0,9845. Agora vamos calcular aqui o segundo termo. Menos 0,146,625. 0. 140. Ó, 0,8688. Depois 0,390 menos 0,390, 625 dá 0,6766. A gente copia ali. 0,6766. E finalmente menos 0,765. O sinal de menos já está lá. 0,4650. 46,50, né? A gente vai somar todas essas quantidades. Então aqui eu posso usar a minha calculadora simplesinha, ó. 0,9845 mais 0,8688 mais 6766 mais 0,4650. Então dá 2,9949. Então vou copiar isso aqui. R$ 49 vezes 0,25. Então vou pegar esse resultado e dividir por 4, né? 0,7487. Então esse é o resultado
da soma de Riemann com n igual a 4 daquela função, né? Então, o que a gente observa é que se eu aumentar, né, os valores do n, a gente vai observar a convergência da soma de Riemann para um determinado valor, né, que é o que está aqui no nosso texto, aqui no que está disponível ali no Moodle, né, certo? Se a gente pegar e fizer o cálculo da soma de Riemann para esta mesma função, para n igual a 4, é este 0,7487 que eu achei aqui. E aqui, ó, no texto, estão as somas de Riemann para n igual a 8, 16, 32, etc. Né? E esse resultado aqui, vocês podem obter, vocês podem repetir, né, com esse comando aqui, ó. Lá no site da Wolfram, vocês vão digitar este comando, a soma de Riemann, ponto médio, a regra do ponto médio, a função e na esp de menos x ao quadrado, no intervalo 0,1, o n igual a 8, vamos ver quanto é que vai dar, e vai te dar o resultado direto. Significa que nós teríamos que repetir aquele processo, calculando a função em 8 pontos médios e somando e multiplicando pelo ΔX, que é 1/8 agora. Então, a gente vai ter uma soma de Riemann 0,7473. 0,7473, que é esse resultado aqui. Para n igual a 16, vai dar 0,746944. A gente só substitui o n por 16. Então, significa calcular o ΔX, que é 1 menos 0 dividido por 16, 1 sobre 16 avos, teremos que definir os 16 subintervalos, calcular o ponto médio de cada um desses 16 subintervalos, avaliar a função em 16 pontos, multiplicar a soma dessas imagens por ΔX. O resultado obtido aqui, de modo direto, é igual a 0,746944, né? E assim por diante. Então, aqui que a gente observa, né, à medida que o n vai aumentando aqui nessa coluna da esquerda, ó, 4, 8, 16, eu sempre faço com potências de 2, que é mais fácil. A gente vai dobrando aqui. E aqui a gente observa, ó, que os valores das somas parciais vão repetindo cada vez mais, em cada vez maior quantidade, né, os primeiros dígitos, ou seja, da 0,74, 0,7469, 0,7468, aí o 68 já se mantém aqui, ó, 0,7468. Então, vai convergindo, né, o número de dígitos vai se repetindo em um número cada vez maior. Certo? Isso significa que a integral, né, de 0 até 1 da função n menos x ao quadrado dx é igual a 0,746825. Essa é a interpretação, que é a chamada soma de Riemann, que converge para o valor da integral definida da função no intervalo considerado à medida que o n vai para infinito. Certo? Então, a integral definida é denotada pelo limite das somas de Riemann quando o número de subintervalos vai para infinito. É essa expressão que está aparecendo aqui. A gente define, então, uma soma de Riemann genérica com n pontos, representada por essa fórmula aqui, Sn igual a f de x1 vezes ΔX1, mais f de x2 vezes ΔX2, mais f de xn vezes ΔXn, né? Onde cada um desses pontos é escolhido dentro de um dos subintervalos e a gente multiplica, né, esta imagem por o ΔXi. Então, sem perda de generalidade, a gente pode fazer partições com pontos equidistantes, de modo que o ΔXi seja sempre ΔX igual a b menos a dividido por n, né, as chamadas partições regulares, onde o n é um número natural. Então, fazendo-se o acréscimo ΔX tender a zero, o que equivale a fazer n crescer para mais infinito, podemos mostrar que para funções contínuas o limite das somas de Riemann existe, sem depender da forma como é escolhido o ponto θi. Então, este número é chamado de integral definida da função f de x no intervalo AB e é denotado pelo símbolo, que é o símbolo da integral, né, o S alongado, com os
intervalo com os índices que representam os extremos do intervalo de integração, que é o intervalo AB. Então, vai de A até B. O extremo inferior é o ponto A, o extremo superior é o ponto B. Significa que o x varia entre A e B. Então, a integral definida da f de x dx no intervalo AB é o limite da soma de Riemann, somatório quando I varia de 1 até n de fx e esse ΔX, quando ΔX tende a zero. Então, nessa notação, o intervalo AB é chamado de intervalo de integração, e o A e o B são os chamados extremos do intervalo de integração. Então, quando a função assume valores não negativos, a integral definida corresponde a uma área, e para funções contínuas é possível mostrar que o limite acima sempre existe e não depende da partição usada no cálculo. Só que assim, né, pessoal, o que acontece com este cálculo aqui? Deixa eu só interromper, depois eu volto aqui. Este cálculo é um cálculo bastante custoso, né? Porque vocês viram ali que eu fiz um exemplo detalhado com 4 pontos, mas se eu tiver que repetir com 8 pontos, com 16 pontos, todo aquele processo, depois com 32, etc., para observar a convergência, isso vai tomar bastante tempo e tanto maior será esse tempo, quanto menos desenvolvido, digamos assim, quanto menos rápido for o meu instrumento de cálculo, né? Se eu tiver que usar uma calculadora, como eu estava fazendo ali, tendo que digitar os pontos, aí eu vou demorar horas, né, para efetuar esse cálculo. Se eu utilizo uma página como a da Wolf, ou qualquer outro programa aberto aí, né, na internet, ou mesmo um outro programa que basta eu inserir os dados, né? Eu inserir o intervalo de integração, inserir o valor do n, inserir a lei da função, em poucos segundos a gente obtém o resultado. Só que a gente tem que saber como é feito o processo, né? Não tem sentido a gente se ficar só apertando o botão e não saber como é que é feito, né? Então, para valores de n igual a 4, n igual a 8, a gente tem que saber fazer. Então, o que a gente observa? Que à medida que aumentamos o valor do n, né, estas somas parciais realmente são convergentes né, e isso se observa pela repetição dos algarismos que vão compondo ali as aproximações obtidas em cada valor de n. E este valor, que começa a repetir os dígitos ali após sucessivas aproximações, é chamado de limite da soma de Riemann e é a integral definida da função naquele intervalo. Então, vamos supor que a função que a gente esteja trabalhando seja uma função que não tem integral imediata. Aí tem que fazer o processo pela soma de Riemann. A soma de Riemann continua sendo, pessoal, um instrumento de cálculo atual, né? Ele é realmente utilizado em muitos problemas porque são inúmeras as funções que nas aplicações não possuem a integral imediata. Nesses casos não é possível usar o teorema fundamental do cálculo. Mas quando for possível, né, qual é o ganho que a gente vai ter? Vamos ver aqui o que acontece quando for possível usar o chamado teorema fundamental do cálculo. Vou apresentar o enunciado, então, em alguns exemplos. Então, aqui no texto, ó, esse texto está disponível ali no Moodle, tem lá o enunciado, teorema fundamental do cálculo. Então, suponhamos que a f maiúsculo, a f grande de x, seja uma antiderivada da f minúsculo, isto é, a derivada da f maiúsculo seja igual a f minúsculo. Então, quando isso for satisfeito, a integral definida da função f minúsculo no intervalo AB será simplesmente o valor da f maiúsculo da antiderivada no ponto B menos o valor da antiderivada no ponto A. Então, esta fórmula aqui é uma fórmula tão extraordinária, tão importante, que causou tanta mudança, né, na história do cálculo, que é chamado teorema fundamental do cálculo, porque ele relaciona um resultado muito importante a respeito do cálculo da integral com uma ferramenta básica do cálculo, que é a derivada, né? Então, esse teorema, ao longo da história, né, do desenvolvimento do cálculo, ele se mostrou um teorema que mudou, né, o curso das operações, o curso das aplicações, aumentou enormemente o potencial das aplicações do cálculo diferencial integral e é chamado, então, o teorema fundamental do cálculo. Ele será possível
de ser aplicado, e será possível aplicar esse teorema sempre que eu encontrar esta função f aqui. Então, nos casos das integrais mais simples, é sempre possível determinar a chamada integral imediata, e aí a gente consegue calcular o valor da integral definida sem precisar recorrer às somas de rima. Quando não for possível encontrar essa f aqui, aí tem que fazer o processo que vimos ali anteriormente. Então, vou mostrar alguns exemplos aqui. A questão da notação, né? Muitas vezes, para abreviar a representação dos cálculos intermediários, se usa essa notação aqui, ó, que ela indica que será calculada, será aplicada a primitiva no extremo superior menos a primitiva no extremo inferior. Então, tem uma barrinha aqui, ó, vertical do lado direito da função f maiúsculo, com os extremos do intervalo de integração, b e a, indicando que é f de b, ou seja, a f no extremo superior, menos a f no extremo inferior, nessa ordem. É importante a ordem porque a subtração ela não é comutativa, né? Então, alguns exemplos para ilustrar aqui, ó, né, a aplicação do teorema fundamental do cálculo no cálculo das integrais definidas. Né? Então, observa aqui, ó, integral de 0 até 2 dx ao quadrado dx. Então, observa. Lá, lembra que quando vai calcular, né, esta integral do x ao quadrado, ó, vamos só lembrar aqui primeiro a fórmula, né? Vocês que são estudantes da economia, né, que não estão tão familiarizados com as fórmulas matemáticas, esta integral é chamada de integral imediata, porque é um caso particular da integral de x elevado a n. Né? Então, aqui, na aplicação do teorema fundamental do cálculo, a gente simplesmente vai aplicar a primitiva, ó, que é representada por essa parcela aqui, x ao cubo dividido por 3. E tem uma constante, né? Quando a gente consulta a tabela de integração, vai aparecer a constante. Ora, por que ela não vai aparecer lá no teorema fundamental? Porque a fórmula do teorema fundamental estabelece que eu tenho que calcular a função no extremo superior menos a função no extremo inferior. Ora, essa constante ela vai ser somada e subtraída. Então não tem porquê, né, eu fazer duas operações que vão se cancelar. Então eu considero esta função aqui, né? Então na notação do teorema fundamental, ó, a gente deixar bem claro, né? Lá na notação do teorema, o f minúsculo de x é a função que aparece aqui dentro do símbolo da integral. Né? E essa função que aparece aqui do lado direito, antiderivada, né, é a função que é chamada de f maiúsculo. Né? É a função cuja derivada coincide com x ao quadrado. Então, é esta função aqui que a gente vai utilizar na aplicação do teorema. Opa, estamos chegando aqui, né? Ó, então fica lá a integral de 0 até 2 de x ao quadrado dx igual ao resultado da aplicação da primitiva ou da antiderivada, que é x ao cubo dividido por 3, no ponto 2, menos esta primitiva calculada no ponto 0. Então, aqui no símbolo, após o símbolo da igualdade, né, vejam que aqui eu já não usei mais o símbolo da integral. Né, isso aqui já é a notação da aplicação do teorema fundamental do cálculo. Aqui eu estou substituindo, então, x por 2, vai ficar 2 ao cubo dividido por 3, menos. Agora substitui o x por 0. 0 ao cubo dividido por 3, calculo, vai dar 8 terços menos 0, que é 8 terços. Tá? Então, este resultado aqui, ó, é a integral de 0 até 2 de x ao quadrado dx. Quer ver? Ó? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu calcular essa integral aqui no site da Volvo, eu terei isso aqui. Ó, integral de integrate, x chapeuzinho 2, x no intervalo 0 a 2. Quer ver?
Aqui às vezes ele dá problema aqui, ele interpreta errado. Né? O x, esse x que está aqui não é para multiplicar, então a gente pega, tem que reescrever de novo aqui. Então vou fazer assim. Ó, agora deu certinho. Ó. Tá vendo lá? Ó, integral de 0 até 2 de x ao quadrado de x. 8 terços, né? Que é em torno de 2,76. O que significa, né, este resultado é a integral definida desta função, que é a área entre o eixo horizontal, que é o eixo x, e a curva que representa o gráfico de x ao quadrado, que é esse pedacinho de parábola aqui, ó, com o x variando de 0 até 2. Então é essa área sombreada aqui, ó, né? Essa área achurada aqui, que é o significado geométrico, digamos assim, desta integral. Vamos botar aqui. Depois eu edito aqui. Então, neste primeiro caso, né, esta integral que a gente está calculando, que é a integral definida. Vamos escrever aqui. Integral definida de 0 até 2 desta função aqui. Igual a 8 terços. Né? Então, esse 8 terços é a área da região achurada. Essa região sombreada que vocês estão enxergando aí na figura abaixo. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Professor, eu fiquei com uma dúvida no primeiro exercício lá só. Da soma de rima? É. Tá, vou voltar aqui, acho que na parte aqui. Pois não, pode falar. Acho que mais para baixo um pouco. Mais um pouco. Aí, ó, dessa segunda linha para a terceira, como que eu faço na calculadora científica? Que eu não peguei direito. Tá. Bom, vamos por etapas. Da primeira para a segunda linha, eu peguei e elevei cada um dos termos aqui ao quadrado, tá? Isso aí, tranquilo? Sim. Então, tu tem uma calculadora científica. Ela tem a tecla do ESP, ou do E na X? Tem. Tá, então tu vai digitar menos 0.015625. Uhum. Tá? E aperta na tecla do E na X. Conseguiu esse resultado aqui? Sem mudar a função dela. Tem que apertar direto. É que cada calculadora, vamos testar, cada calculadora tem um modo de funcionamento. Vê se dá o 0,9845 aí. Não deu. Tá. Então talvez. Que modelo é a calculadora? É a Cássio 82MS. Tá. Então talvez seja assim, ó. Tu tem que apertar na tecla do ESP. Aí aparece EXP ali no visor. Parece só o E. Tá. Então apareceu o E. Beleza. Aí tu aperta chapeuzinho. Abre parênteses. Tá. Aí abriu parênteses? Sim. Tá, aí tu digita menos 0,015,625. Certo. Aí fechou o parênteses e aperta no igual. Aí tem que ver onde é que tem o igual ali. Daí eu... Deu erro. Bom, eu vou tentar fazer aqui, uma hora vai. É que eu tenho duas, eu tenho a HP também. Ah, E tenho a deu erro, é? Deu erro. Pois é, que dessa forma aqui eu. Desculpa, realmente que eu não conheço, né? Eu uso
Eu uso aquela HP 48, na 48 é assim, né? Tu entra com um número, tá? Por exemplo, menos 0015 ali, e aperta na tecla do ENAX, aí ele te dá o resultado. Aí tem que ver como é que funciona essa calculadora, eu realmente não conheço. Eu vou tentando fazer depois, até Tá. conseguir. O Nicolas está dizendo que a HP 12C dá direto. Que cada calculadora tem uma estrutura, né, uma sintaxe, aí às vezes é um detalhezinho ali de como é que entra com o dado, né, para ver como obtém o resultado. Mas vai tentando aí, Douglas. De repente, deixa eu anotar aqui como é que é o modelo. É Cássio FX 82MS. Isso aí eu vou ver aqui, que o meu filho tem uma caixa ali, de repente é o mesmo modelo, eu pergunto para ele como é que é, eu te digo depois. Eu tenho a HP 12C também, né? Que é a financeira. Ah, tu tem a 12C aí na mão? Sim, tem. Eu acho que a 12C, ei, Nicolas, tu tá, não sei se o Nicolas tá ali, eu acho que a 12C é assim, né? Tu entra com um número, dá Enter e aperta no X, mas eu não sei. Quem tem a 12C pode me ajudar aí. A 48 é diferente. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Ó, essa aqui, ó. Tá vendo aqui? O visor está até um pouco manchado. Essa aqui é 48S. Tá? Então, por exemplo, se eu vou calcular um número, eu digito o número e aqui assim, ó, tem uma tecla da exponencial. Aí é assim que eu faço. Eu entro com um número e depois aplico a tecla da exponencial naquele número. Essa é aquela que dá até gráfico, eu acho, né? Essa aqui faz gráfico, é bem boa essa. Essas integrais, por exemplo, ela calcula direto. Sim. Então, mas eu vou tentando, que não deve ser muito difícil. Tá. Só manipular melhor aqui. De repente eu jogo na internet também. Isso, de repente bota ali no navegador, como é que eu faço para calcular tal coisa, mas se eu descobrir, eu te. Ó, o Nicolas está dando uma dica aqui, ó. Digita o valor e clica no ENAX. Isso é para HP 12C. Certo. Então, pelo que eu entendi, tu digitaria no caso ali do primeiro ponto, né? Ó, entra lá com menos 0015625 lá na 12C e aperta na tecla da exponencial. Acho que é isso. É só, professor, é só digitar mesmo, aí colocar ali como negativo com o CHS, Sim. aí G, daí tu clica no botãozinho azul, que é o G, para te acessar o ENAX. Ah, tem que apertar no G ali o botãozinho que daí ele acessa as funções que estão em azul ali na HP. Ah, sim, que as funções, em cada tecla, elas têm uma cor ali, né? Isso. Tá, consegui. Conseguiu? Com a HP 12C consegui. Beleza, então. Valeu a dica aí, Nicolas. Bom, aí os outros pontos, né, Douglas, é só repetir o processo aí. E aí, depois eu vou publicar esse texto aqui, vai ter os valores ali, ó, aí tu pode fazer passo a passo, aí tu pode conferir daí. Certo. Então, assim, ó, esse exemplo aí só para complementar, né, esse exemplo do Douglas mostra bem aquilo que eu falei, né, pessoal? Imagine se vocês fossem calcular repetidamente, né, as somas de Riemann com n igual a 8, 16, 32, isso toma muito tempo. Então, o que o teorema fundamental do cálculo vai fazer? Ele vai abreviar esse tempo, ele vai permitir que vocês obtenham, né, o valor da integral fazendo operações em bem menor quantidade, né, que é o que esse exemplo aqui está mostrando. Ó, né? Quando vocês calcularem este resultado aqui, pelo teorema fundamental, né, basta calcular ali a função em 2 pontos, ó, como eu mostrei aqui no exemplo, né, pega x ao cubo, divide por 3, calcula no 2, calcula no 0, subtrai,
pronto, já está o resultado ali da integral. Né? Não precisa fazer soma de rima aqui para obter essa integral do exemplo 1. No exemplo 2, a integral de 0 até 1 de e na x dx. Mesma coisa aqui, né, pessoal? Exemplo 2. Vamos detalhar aqui o exemplo 2. Vamos copiar aqui, que daí... Aqui eu tenho e elevado na x, né? E aqui a integral é de 0 até 1. Então, mesma coisa aqui, pessoal. Ó. Vocês vão fazer... pelo teorema fundamental do cálculo, né, vocês vão aplicar o teorema assim, né, vocês vão procurar lá qual é a integral de e na x. Tá? A integral de e na x é o próprio e na x. Claro, esses resultados aí a gente tem que já ter o conhecimento. Né? Então tá, e na x, a integral é o próprio e na x. Vai colocar aqui. E o extremo superior é o ponto 1 e o extremo inferior é o ponto 0. Então, eu vou calcular pelo teorema fundamental, né, a função e calculado no ponto 1 menos a função e calculado no ponto 0. E aí, bom, aí é só, né, é a mesma situação que a gente está conversando agora. É só calcular a função nesses dois pontos. Pode até deixar representado assim, né? Ou então, eu acho que até botei ali, ó. Isso aqui, pega o valor do e lá na calculadora, subtrai o 1, dá em torno de 1,718. Né? Então, esse é o resultado do valor dessa aproximação aí quando é feita a substituição, né, do ponto 1 lá no cálculo do número e, que dá o próprio número e. O número e vale aproximadamente 2,718, subtrai 1, dá 1,71828. Né? Então, a mesma coisa. Ó. Se vocês fossem calcular, né, essa integral pelas somas de Riemann, teria que calcular com n igual a 4, n igual a 8, n igual a 16 e assim por diante. Vocês calculando essas somas de Riemann para valores crescentes do n, à medida que o n aumenta muito, vai dar um valor cada vez mais perto de 1,71828, né? Que é obtido de modo exato pelo teorema fundamental do cálculo. Se vocês colocarem aqui, ó. Professor, está mostrando a sua câmera, não sei se era para mostrar o cálculo. Desculpe, não. Ah, não está compartilhando? Não. Ah, então desculpe, peraí. Às vezes eu troco aqui, clico e acaba não acontecendo ali o compartilhamento. Ó, então, vamos lá. Exemplo 2. Exemplo 2, ali no texto, é a integral de 0 até 1 de e na x dx. Tá? Então, para aplicar o teorema fundamental do cálculo, e como eu disse, né, não repetir aquelas sucessivas somas de Riemann, neste exemplo 2, ó, nós temos essa situação semelhante aqui à do exemplo 1, onde é possível aplicar o teorema fundamental do cálculo, só que nesse caso a função que aparece dentro da integral é a função e na x, e a primitiva também é e na x, porque a função e na x tem como característica, né, tem essa propriedade, a derivada da função e na x é ela mesma. Então, a integral de e na x é a própria função e na x. Então, para eu aplicar o teorema fundamental do cálculo, eu avalio, né, ó, vamos fazer aqui um destaque aqui, uma fonte um pouquinho maior, acho que vai ficar melhor. Ó. Ó, então, a primeira parte aqui do teorema, né, eu avalio a função e na x no ponto 1, que é o extremo superior do intervalo, menos a função no ponto 0. Né? E esta anotação, então, com essa barrinha aqui, à direita, né, com esses números, o 0 e 1 aqui na parte inferior e superior,
da barrinha é para indicar que eu vou calcular E na 1 menos E na 0. Né? Isso é uma consequência do teorema fundamental do cálculo. E elevado na 1 é o próprio número E. Né? E elevado na 0 é 1. Qualquer número, né, real elevado na 0 é igual a 1. Então, E menos 1, se vocês fizerem o cálculo, né, como o número E é em torno de 2,71828, subtrai 1, dá 1,71828. Esse é o valor da integral. Né? E o que ela representa, esse valor? Né? O que ele representa? Representa a área de uma região que é representada assim. Ó, no caso aqui, a função ESP de x, lá no site da Wolfram, vocês vão escrever ESP parênteses x. Tá? E o integrate é para calcular, e no caso ali o x de 0 até 1. Aí vocês pressionam Enter, demora uns segundinhos ali, ele vai te dar o resultado lá. Ó. Integral de E na x, que é escrito como ESP, né, é E menos 1, o valor está ali, ó, em torno de 1,7183. Representa a área desta porção aqui do plano. Vamos copiar para lá depois. A gente amplia. A área dessa porção aqui do plano significa a porção do plano limitada superiormente pelo gráfico da função E na x, que é essa curva aqui, ó. X entre 0 e 1, né, aqui é a variação do x, e o próprio eixo x. Então, esses 4 segmentos, né, a curva, esses segmentos laterais verticais aqui, e o segmento aqui no eixo x, variando de 0 até 1, compõem os limites desta região, cuja área é aproximadamente 1,7. Né? Então, esta interpretação da integral definida como uma área sempre é possível, né? É correto eu dizer, né, que aquele valor encontrado é uma área quando a função em questão for uma função que assume valores não negativos, que é o caso aqui. Né? Não vão pensar que a integral é sempre igual a uma área. Não é verdade. Se a função é não negativa, a integral é uma área. Tá? No caso da economia, né, a maior parte das integrais envolvidas é de funções que assumem valores não negativos pela natureza, né, das grandezas que são estudadas na economia. É consumo, é PIB, nível de produção, né, é o custo total, enfim, ou o investimento. Então, essas coisas, em geral, assumem valores não negativos. Certo, pessoal? Alguma pergunta aqui sobre o exemplo 2? O exemplo 3 aqui do texto, né, traz lá ó, a integral de 1 até 2 de 1 sobre x dx. Né? Então, no exemplo 3, a gente está falando, de novo, né, de uma função que tem integral imediata. Né? A integral da função 1 sobre x, ela existe e é considerada uma integral imediata, que é a função logaritmo. Então, lembra que eu até comentei com vocês que pode ser representado assim, ou dx sobre x, né? Então, neste cálculo, temos aqui que a função que aparece aqui dentro, vamos escrever aqui detalhadamente. A função que aparece ali dentro do símbolo da integral é a função 1 sobre x, né? Neste caso, a primitiva ou a antiderivada, que aparece na nossa tabela lá, é a função logaritmo de x. Então, pelo teorema fundamental, né, tu vais avaliar essa integral aqui, fazendo a aplicação daquela lei ali do logaritmo, a gente vai denotar assim, né, logaritmo de x, aqui não precisa representar o módulo, porque o x assume sempre valores positivos, né, então não precisa ter o módulo nesse exemplo. Opa.
logaritmo de x com a barrinha, 2 na parte superior, 1 na parte inferior. Que isso representa que é o logaritmo de 2 menos logaritmo de 1. É o ln, né? Como o logaritmo de 1 é igual a zero em qualquer base, né, o resultado exato dessa integral é o logaritmo natural de 2. Né? Então, esse é o valor do logaritmo natural de 2. Isto é, se eu calcular somas de Riemann, cada soma de Riemann que eu calcular desta função aqui nesse intervalo de 1 até 2 é uma aproximação do logaritmo de 2. Né? Certo? Então, este resultado, que lá na nossa calculadora aqui na internet, a integral de 1 sobre x, né? O x de 1 até 2, vai representar também o logaritmo de 2 em torno de 0,69. Se vocês calcularem na calculadora, cuidem que, embora aqui no site da Wolfram ele usa log, tá, pessoal? É que nos países de língua inglesa, o log é o logaritmo natural. Tá? No Brasil, vocês têm geralmente nas calculadoras duas teclas. Uma está escrito log, outra está escrito ln. Tá? O log é o logaritmo na base 10. E o ln é o logaritmo na base e. Vocês têm que usar o logaritmo na base e, que é o ln. Tá? Nas calculadoras é o ln. Então, cuide disso aí. Então, essa área aqui, ó, que é o gráfico representado ali após o cálculo da integral, é aqui. A área limitada pelo gráfico da função 1 sobre x, que é essa parte superior aqui da região, ó, o x variando de 1 até 2 e o próprio eixo x. Então, esta área aqui é exatamente o logaritmo de 2, cujo valor é aproximadamente 0,69 ali, né, que é o valor representado aqui. Tá? Ó, no quarto exemplo, a integral de x mais 1 elevado a 4 dx, né, para ilustrar aqui, para a gente encerrar, ó, a integral de x mais 1 elevado a 4, aí tu tem que usar a técnica da substituição. Né? Essa integral tu não vai conseguir calcular diretamente. Então, observa que sempre que tu tem uma função composta, no caso aqui é uma potência, né? Deves primeiro pensar assim, como calcular a integral indefinida? Tá? Essa é a questão que deve ser resolvida primeiro, né? Então, bom, pensa assim, como é que eu vou calcular essa integral aqui? Como isso aqui é uma função composta, né? A gente viu lá que o natural é escolher o u como sendo o x mais 1. Né? E aí o du, que é a diferencial dessa variável, é a derivada dessa função auxiliar. Né? Vamos botar aqui, ó, x mais 1, calcula a derivada e multiplica pelo dx. A derivada de x mais 1 é 1, vezes dx é o próprio dx. Né? Então, nesse caso, neste exemplo, né, não tem que fazer nenhuma compensação, né? A gente fez alguns exemplos lá que tem que fazer aquelas compensações, aqui não precisa fazer nada. Né? Então, esta integral, ela se transforma em integral. Vamos fazer aqui o desenvolvimento. No lugar da função x mais 1 elevado a 4, aparece a variável u elevado a 4, e aqui du, né? A integral de u elevado a 4 é a regra da potência, né, pessoal? Aí vai ficar u elevado na quinta, u elevado na quinta, dividido por 5, mais c, né? Mas quanto é que é o u? Aí tu vai ter que substituir o u aqui, né? Vou botar aqui, vou copiar aqui. Tu vai substituir o u pela sua definição, que é x mais 1.
Então, esta aqui, ó, vai ser a primitiva que tu vai ter que usar lá no teorema fundamental do cálculo, né? Então, na hora de aplicar o teorema, tu vai copiar aqui a função, e aí tu vai dizer lá, ó, vejam que isso aqui foi um cálculo intermediário, né? A gente calcula separado essas coisas aqui, bom, cheguei lá na primitiva. Aí eu vou dizer, olha, agora eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo. Significa, então, vou pegar a função que eu encontrei aqui, ó, vou copiar aqui, ó, e vou substituir, respectivamente, o x por 1 e depois por 0, né, lá no lugar na lei da função. Então, você observa que agora, né, quando vocês calcularem aqui, ó, no ponto 1 e no ponto 0, isso aqui não tem que ser calculado, né, com atenção, porque vai ficar isto aqui, né, 1 mais 1 menos. Vamos copiar aqui, depois eu substituo por 0 ali. Ó. Então vejam, ó, tem menos aqui. Aí tem de calcular, né? Ó, vai dar... quanto é que vai dar ali? Vai dar 2 elevado na quinta. Vamos calcular aqui. 2 elevado na quinta dividido... Opa! Dividido por 5. Menos 1 elevado na quinta dividido por 5. Vocês observam que não vai dar 0 ali. Tá? Então tem que cuidar que nem sempre a função no 0 vai dar 0. Né? Vai ficar 1 elevado na quinta sobre 5. Isso aqui é 32 quintos menos 1 quinto, ou seja, 31 quintos. Né? Se vocês fizerem a conta, aí vai dar 6,2. Né? Certo? Então esse é o resultado daquela integral lá. Que é o que está escrito ali. Né? Certo? E aqui por último, ó, a integral de n a 2x, mesma coisa. Ó, na hora que vocês calcularem pelo teorema fundamental do cálculo, vocês têm que fazer uso da técnica da substituição. Ó. Vou mostrar aqui o último exemplo, então. Quero calcular a integral de n a 2x dx. É a mesma coisa, pessoal. Vocês não vão encontrar direto essa integral. Opa, aqui faltaram os limites. Vamos botar aqui a integral de 0 até 1. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos botar para cá essa integral. Aqui vamos botar a integral definida certinho. Integral de 0 até 1 de n a 2x. Né? Certo? Se vocês tivessem que calcular a integral de n a x, ó, olha só, aqui no segundo exemplo, a integral de n a x é direto porque a integral de n a x é n a x. Essa aqui não é direto assim. Então, o que tem que fazer? Tem que observar que neste caso aqui, ó, nós temos que usar a variável auxiliar u igual a 2x. Então, o du é a derivada dessa função, derivada de 2x vezes o dx. Quanto é que a derivada de 2x é 2? Então, o dx é du sobre 2. Né? É só isolar ali, ó. dx é igual a du sobre 2. Então, aqui, ó, essa integral, ela aqui, ó, na nova variável vai ficar e elevado na u, vou botar aqui o símbolo integral, senão ele não vai. E elevado na u, tá certo? E du sobre 2. Como o du sobre 2, essa divisão por 2 é uma constante, tu vai escrever 1 meio, né?
e aqui tu vai colocar de novo o símbolo da integral indefinida, aí tu vai escrever lá, e na UDU. Aí sim, quando tu tem e na UDU, aí tu pode usar que e na UDU tem como integral e na U. Aí vai ficar e na U. Mas e na U, vamos botar aqui, né? Mais uma constante. Quanto é que é o e na U? É e na 2x. Então vai ficar e elevado a 2x vezes 1 meio mais uma constante. Então, qual é a primitiva? É esta função aqui, ó. E na 2x dividido por 2, que é o que eu apliquei ali no teorema. E na 2x dividido por 2, calcula no extremo superior, vai ficar e ao quadrado dividido por 2, menos e na 0 dividido por 2, ou seja, e ao quadrado menos 1 sobre 2. Aí tu pode, se quiser, pega uma calculadora e avalia, né, e ao quadrado menos 1 dividido por 2, né, que é lá no site da Wolfram, ó. Se vocês calcularem essa integral de ESP de 2x, x variando de 0 até 1, que é uma área da região entre o eixo x e a curva e na x, quando e na 2x, quando o x varia de 0 até 1. Então, esta área aqui, né, que está sendo calculada ali pela... Vou botar aqui. Ali só para a gente registrar, então. Então é isso, né, pessoal? Esses detalhes que mostram que o teorema fundamental do cálculo é uma ferramenta importantíssima, né? Porque se vocês fossem em qualquer um desses 5 exemplos que nós fizemos aqui, né? Foram 5 exemplos. Fazer as somas de Riemann para concluir o valor dito exato dessas áreas que estão sendo representadas aqui em cada exemplo, né? O esforço seria muito maior do que o cálculo representado aqui pela aplicação do teorema fundamental do cálculo. Claro, tem esse pequeno esforço aqui, digamos assim, que a gente tem que fazer, né? Porque nem sempre a integral é imediata. Não tem que fazer uma substituição de variável aqui, mas ainda assim, comparando, né, estas operações que estão sendo realizadas aqui com aquela sequência de cálculos, sem dúvida nenhuma, pelo menos do meu ponto de vista, é bastante vantajoso fazer esse procedimento aqui, né, comparado com o esforço que seria pelo cálculo sucessivo de somas de Riemann. Tá? Mas é aquela coisa, eu digo para vocês, se vocês têm pique, né, se vocês têm recursos, se vocês têm condições em cada uma dessas integrais de fazer as somas de Riemann rapidamente, vocês vão obter o mesmo resultado desde que vocês façam, né, o cálculo das somas de Riemann para valores bastante elevados de N. Isso, sem dúvida nenhuma, em qualquer exemplo, a soma de Riemann é uma solução. Ela só não é a solução mais econômica, né? A solução mais econômica comparada, nesses casos mais simples, evidentemente, né, é através do teorema fundamental do cálculo. Bom, mas, né, para concluir, aquele exemplo inicial que eu fiz na aula de hoje, da integral de n-x ao quadrado dx, que eu fiz por sombra de Riemann, aquele exemplo ali vocês não conseguem fazer senão pela soma de Riemann. O único jeito de obter realmente é pelas somas de Riemann, não tem outro jeito. Certo, pessoal? Então, eu vou encerrar por aqui. O trabalho este que estará disponível em seguida ali no Moodle é sobre a técnica da substituição, tá? E aí, se der tempo já na semana que vem, ou mais tardar na outra, vai vir um trabalho sobre o teorema fundamental do cálculo. Então é isso. Tá? Aí eu agradeço aí as dicas aí do Nicolas aí para
ajudar na resolução ali da questão do uso do HP, para avaliação da função exponencial. E desejo uma boa semana para vocês, até segunda-feira, né? Bons estudos aí para vocês. O material está todo disponível ali no Moodle, eu tenho atualizado, né, a playlist lá com os vídeos das aulas, né? E qualquer problema, por favor, né, me informe, eu tento resolver. Professor, eu tinha só mais uma dúvida. Claro. Nesse nosso currículo de economia, a gente não chega a ver integral tripla? Não chega. Não. O que eu sei é que depois lá eu acho que é microeconomia, se não me engano, tem lá o estudo de funções de várias variáveis em problemas de máximos e mínimos. Mas a integrais a integral dupla e tripla, bom, eu te digo assim, eu não conheço detalhadamente, né, todas as cadeiras, todas as emendas, mas as disciplinas que eu conheço não tem previsto o estudo da integral tripla. Tá bom. Ok? Bom, pessoal, uma boa noite para vocês então. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Até semana que vem. Falou!